Palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, nós estamos terminando um semestre legislativo e aqui eu tive a oportunidade, como todos nós tivemos a oportunidade de ouvir as manifestações dos colegas e das colegas com relação ao dia a dia do Senado, aos desejos, a necessidade de debates. O senador Sérgio Souza faz o registro da alegria de uma brasileira modesta que recebe as chaves da casa própria numa ação de governo do cotidiano, do normal. Senador Sérgio Souza, eu desejo dizer a Vossa Excelência e a todos da casa que eu não terminaria esse semestre se não dissesse aquilo que está preso no meu íntimo, que são preocupações que eu guardo do momento que o Brasil está vivendo e que, na minha opinião, é um momento muito grave. Veja só, nós tivemos movimentos de rua que manifestaram de forma quase que única no Brasil e singular no mundo, porque foram pouquíssimas as manifestações de que eu tive a oportunidade de ouvir falar, com a dimensão das que ocorreram no Brasil sem que o país esteja em guerra. Porque o Egito está em guerra quase que civil. A Síria está em guerra civil. O Brasil não, é um país pacífico. Mas os movimentos de rua foram extremamente numerosos, significativos e merecem a atenção daqueles que são dirigentes, para que possam depreender o sentimento real daquilo que esses movimentos traduziram. Para mim, é claro que as manifestações traduziram o inconformismo do brasileiro com a corrupção, com a inação das classes dirigentes com a corrupção, traduziram a preocupação do Brasil em ter estádio maravilhoso e ter saúde, como o povo dizia, num padrão que não padrão FIFA. Mas, para mim, o grande recado das ruas foi que o cidadão no interior do Pará, na capital do Rio de Janeiro, de São Paulo, em Porto Alegre e Natal, deu o recado de que a crise de representatividade é uma crise que ele está considerando e que o levou à rua. Porque ele entende que aquele presidente, aquele governador, aquele prefeito, aquele deputado, aquele senador ou senadora não o representam, porque não estão fazendo aquilo que ele, cidadão, esperava. É uma crise que tem que ser muito bem avaliada, a crise da representatividade. A classe dirigente está frustrando o cidadão, que, movido pelas redes sociais, foi à rua. Não foi à rua movido pela rede social, mas foi movido por uma insatisfação que as redes sociais juntaram. Há uma outra coisa que as ruas estão revelando de forma muito clara, é que o cidadão brasileiro está farto dos privilégios. Não aguenta privilégios. E ao dizer e ao fazer essa constatação, que é um sentimento que eu guardo, eu tenho a percepção do momento econômico que nós estamos vivendo e daquilo que as classes dirigentes puderam fazer em reação ao sentimento que a rua vem revelando. E não parou de revelar. Deu um tempo, está contido, mas não parou de revelar. Nós estamos vivendo um momento econômico muito ruim. Senador Paulo Davim, senador Pimentel, senador Renan Calheiros, a economia do país, na minha opinião, está num compasso que gera muita expectativa da nossa parte. A indústria brasileira está subindo e descendo como uma gangorra todos os meses. Em janeiro subiu 2,7%, em fevereiro caiu 2,4%, porque foi dado em janeiro um adjutório do IPI, subiu. Quando o adjutório parou, caiu 2,4%. Em março cresceu 0,8%, em abril cresceu 1,8%, em maio caiu 2 pontos percentuais. É uma gangorra, é uma senoide. Está sendo movida por adjutórios. Quando você ajuda, ela vai, quando não ajuda, ela cai. Isso não é economia de país que queira um lugar
na constelação dos países desenvolvidos do mundo. A economia do Brasil encolheu 1,7% neste mês de maio. A perspectiva de crescimento do PIB é inferior a 2% para esse ano. E aí é onde está a minha maior preocupação, senador Paulo Paim. É que vamos crescer menos de 2%, convivendo com a inflação de 6,5%. Um país que tem um crescimento de PIB de 1,8%, se for este o crescimento, é um país com a economia desanimada, não há movimento econômico, não há muita demanda. E para ter inflação de 6,5%, algo está errado. Algo tem que ser corrigido na sua estrutura. Estrutura que a rua está denunciando. E o governo não se anima a fazer o que a rua está denunciando. E as insatisfações estão se acumulando. E o governo reage propondo uma reforma política. É claro que é importante fazer a reforma política e ela vai ser feita pelo Congresso. Mas não é da forma como o governo propôs para puxar para um lado diferente a atenção do Brasil. Manda em resposta às insatisfações da rua o ministro de Estado trazer ao presidente do Senado um envelope contendo 5 pactos e faz uma reunião de prefeitos e governadores que não teve nenhuma consequência para gerar uma fotografia. Quando a rua está querendo, é outras coisas. Senador Armando Monteiro, Vossa Excelência, que é ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, sabe que se faz o paralelo. Não, o Brasil passou por uma crise há pouco tempo com o presidente Lula, e o presidente Lula se levantou. Eu não estou preocupado com o índice de popularidade, eu estou preocupado com a essência dos fatos. Quando o presidente Lula enfrentou a dificuldade, ele levantou-se, porque a economia deu a ele as condições administrativas dele fazer o levantamento do governo. A economia, neste momento, vai mal. E a presidente da República não tem elementos administrativos para fazer a sua recuperação. Ela tinha que ter atitudes políticas, sinalizações políticas. Não custa nada, pelo contrário, custa aquilo que o Brasil precisa fazer, que é sinalizar para a sociedade a diminuição do tamanho do Estado para melhorar o desempenho do gasto público. Presidente Renan, eu tenho uma percepção, que eu não sei se Vossa Excelência concordará comigo. A gente só vai sair dessa crise para valer, todos nós irmanados, se a presidente Dilma se despir da condição de candidata a presidente pela reeleição. Se ela não se despir, ela não vai diminuir de 39 para 30 nem para 25 ministérios, porque isso significará abrir mão talvez do apoio de partido A, B ou C. Mas o Brasil, para ficar governável, para voltar a se reencontrar, precisa diminuir o seu tamanho, até para animar o país. A economia do Brasil, o país está desanimando. Você tem que dar um choque com coisas que nunca ninguém fez, você tem que diminuir o tamanho do Estado. E para isso a presidente tem que trincar os dentes. Ela está vivendo uma crise monumental da rua política e no campo da economia. A economia não vem dando certo. E ela tem que dar guinadas para valer, não é com perfumaria, não é com coisas superficiais. Há uma coisa fundamental a ser feita. Sinalizar à sociedade que está de vera, como nós dissemos no Nordeste, está de vera preocupada com a corrupção. A presidente podia ter dado uma sinalização política. Claro que não cabe a ela, mas ela poderia ter dado a sinalização política no encontro que teve com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ter dito: presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu apoio inteiramente a velocidade com que Vossa Excelência está querendo chegar ao fim deste julgamento que vai lavar a alma do Brasil. Ela daria uma sinalização clara aos brasileiros de que ela está para valer, alinhada com aqueles que estão contra a corrupção e que não convivem com a impunidade. Eu digo isto porque nós estamos terminando um semestre legislativo e eu não vi efetivamente atitudes firmes
no rumo do combate aos problemas mais sérios que nós temos. No campo da saúde, eu conversava agora com o senador Paulo Davi, que é um senador do Partido Verde, alinhado com o governo, que me disse ter feito um discurso enérgico hoje e que concorda, porque ele sintoniza com as associações médicas do Brasil, que a saída para a crise que vive a saúde do Brasil não é importação de médicos. Quem diz isso não é a associação médica, são médicos de renome como Miguel Sruji, que são homens de respeito e que não precisam conquistar opinião pública nenhuma. Eles é que fazem a opinião pública e que se colocam claramente contra. Agora, ao invés de se garantir mais recursos, como votar os 10% para a saúde, que isso sim é injeção na veia, você vai tratar de importação de médico. Deste jeito, nós vamos ter um país conflagrado, um país conflitado com si próprio. Alguns dias atrás, um companheiro meu de oposição falou, por ele próprio, que estava à disposição, ele de oposição, para o entendimento com as elites do governo, para o entendimento possível. Nunca chamaram e não vão chamar, e a essa altura não tinha mais muito o que conversar. Mas o que eu acho, presidente Paulo Paim, é que o momento grave da economia que nós estamos vivendo recomenda uma conciliação nacional, a começar por uma atitude de estadista da presidente Dilma. Ela se despir da condição de candidata à reeleição e fazer aquilo que o país está querendo. É uma unanimidade, diminuir o tamanho do Estado é unanimidade, melhorar as condições de saúde é unanimidade. Nós vamos fazer a reforma política, mas não precisa fazer plebiscito para isso. No segundo semestre, esta casa vai votar a reforma política, que é o imperativo do Brasil. Mas vai fazer com equilíbrio, com bom senso, com conciliação, vai fazer aquilo que é preciso fazer para trazer para a sociedade a condição real de os eleitos interpretarem o sentimento do povo. Vai fazer, mas não precisa fazer induzido por plebiscitos, que na verdade não são a forma de fazer, são a forma de induzir a se pensar numa coisa diferente daquilo que é a prioridade nacional. Eu ouço com muito prazer. Me parece que o senador Humberto Costa desejou a parte e em seguida o senador Armando Monteiro. Ouço suas excelências com muito prazer. Senador José Agripino, primeiro quero agradecer a Vossa Excelência a concessão desse à parte, mas para dizer que de fato nós vivemos hoje um momento difícil e acho que todos nós já chegamos à conclusão de que esse momento que nós estamos vivendo é consequência, inclusive, de muitas coisas em que o Brasil mudou. Hoje, por exemplo, a questão do transporte público é de tal gravidade, primeiro porque nós tivemos um crescimento significativo na venda de automóveis e os pobres tiveram essa oportunidade. Segundo, porque, por exemplo, muitos jovens que anteriormente não tinham nenhuma perspectiva de futuro, hoje trabalham, hoje estudam numa faculdade e o deslocamento entre um lugar e outro realmente se torna um grande sacrifício e motivo de muitas reclamações. Ou seja, nós estamos vivendo hoje um momento em que não somente são justas as reivindicações, mas elas são decorrentes do fato de que necessidades mais básicas já foram atendidas. Então, outras necessidades surgem. A outra questão que eu gostaria de colocar para Vossa Excelência é que nós, de fato, temos uma crise internacional que tem repercutido sobre o nosso país. E o receituário que Vossa Excelência começou a apresentar, ainda não apresentou todo, mas é um receituário por demais conhecido nesse país. É o receituário que está agravando a crise na Grécia, é o receituário que está agravando a crise na França, na Espanha, aliás, na Espanha, inclusive hoje com fortes ataques à direita que governa por atos de corrupção. Portanto, eu acho que o Brasil sabe que nós precisamos mudar, precisamos avançar, mas, na minha opinião, não vai avançar com as velhas receitas que nós já vivenciamos e vimos que não dão certo. Obrigado, de toda sorte. Senador Humberto Costa, hora nenhuma
Em discurso nenhum eu neguei que o Brasil, assim como com Fernando Henrique, adquiriu o trunfo de ter economia estável pelo fim da inflação, pela credibilidade da economia com as agências reguladoras, com a segurança jurídica que foi exibida e que atraiu capitais e investimentos do mundo inteiro. O presidente Lula, que o sucedeu, aproveitando uma quadra internacional favorável, produziu fatos positivos. Teve receita suficiente para fazer um programa social interessante. Mas acho que as manifestações das ruas estão querendo mais do que as bolsas. Estão querendo um país competitivo. Quando o cidadão comum diz, eu quero uma saúde padrão FIFA, ele não está renegando o Bolsa Família, nem outras tantas bolsas que se espalham pelo governo. Mas está querendo uma saúde de qualidade, está querendo uma oportunidade de emprego, porque o que eu temo é que a crise econômica que nós estamos vivendo, as perdas seguidas da indústria brasileira vão desaguar daqui a 1 mês, 2 ou 3 meses, no perigoso canteiro do desemprego. A população está percebendo isto. E aquilo que Vossa Excelência diz que deu errado é o que a sua presidente está timidamente tentando. As concessões e as privatizações, que eram demonizadas na campanha eleitoral, hoje são pregadas pelo governo do PT como a saída, só que são feitas de forma encabulada. E o que é feito encabulado, sem convicção, não funciona. O que é preciso é acordar o Brasil. O Brasil está, na minha opinião, eu temo que o Brasil esteja desanimando. E os remédios para reanimar o Brasil foram sinalizados, não foi por mim, foi pelo próprio governo do PT que está voltando aquilo que deu certo. Se o governo quiser, não vamos agora cobrar. A Petrobras chegou à autossuficiência e perdeu por conta do regime de partilha, tem que voltar ao regime das concessões. Se o governo entender que essa é uma verdade, vamos sentar na mesa e não vamos aqui ver quem tem razão e quem não tem. Vamos ver o que é que interessa ao país para que os nossos filhos tenham emprego. Para que a gente possa conversar irmão com irmão. Agora, eu estou fazendo a constatação de fatos que são claros. A evolução do próprio governo para o sistema de concessões, de privatizações, que é o que nunca poderia ter sido interrompido, com o enfraquecimento do papel das agências reguladoras, com a intervenção do Estado em excesso, que produziu fragilidade na economia, isso é um caminho que o governo, em boa hora, está mudando, está evoluindo. E vamos apoiá-lo nesse sentido. É isso que eu quero dizer para concluir agradecendo a parte de Vossa Excelência, sempre muito cavalheiresco, e passar a palavra com muita alegria ao senador Armando Monteiro. Senador Zé Agripino, eu quero dizer que sempre tenho muita satisfação de ouvi-lo nessa casa. Vossa Excelência é um parlamentar que tem contribuído para elevar o nível do debate nessa casa. É uma referência para nós todos aqui, pela forma sempre equilibrada, serena, elegante, com que Vossa Excelência esgrime aí os seus pontos de vista a respeito, vamos dizer, dos temas aí que estão colocados na agenda do país. Eu queria apenas, a exemplo do que fiz há algumas semanas, quando também tive a oportunidade de apartear Vossa Excelência, instá-lo a fazer também uma avaliação sobre o desempenho do Congresso Nacional em relação à questão fiscal, que Vossa Excelência sempre lembra como muito importante nas suas falas. Ou seja, Vossa Excelência defende mais eficiência no gasto público, um compromisso com o ajuste fiscal de boa qualidade, que significaria contenção de gastos de custeio e a elevação do gasto de boa qualidade, do gasto reprodutivo, que é o gasto de investimento. Mas, no entanto, meu caro senador Zé Agripino, o Congresso, no afã agora de atender a demandas reprimidas ao longo do tempo,
o Congresso tem deliberado de forma muito pouco responsável sobre matérias que impactam de forma direta as contas públicas do país. Veja, Vossa Excelência, que agora a Presidente da República está na iminência, ao que se anuncia, de fazer vetos a uma série de projetos que foram aprovados aqui e que têm um impacto importante. Então, eu quero apenas, ao final, pedir a Vossa Excelência que, com essa mesma autoridade que Vossa Excelência tem para apontar e apontar sempre de forma lúcida essas insuficiências do desempenho do Poder Executivo, Vossa Excelência possa também lembrar que o Congresso Nacional precisa dar uma contribuição responsável ao encaminhamento dessas questões que hoje contribuem para tornar esse processo, eu diria que da retomada da economia brasileira, evidentemente mais frágil. O Brasil cresce pouco porque poupa pouco, porque investe pouco. E para que se amplie a taxa de investimento, tem duas coisas fundamentais. Primeiro, elevar a capacidade de investimento do setor público. E segundo, reduzir o pesado fardo que o setor privado hoje suporta com uma carga tributária que é uma das mais elevadas do mundo. Era essa a contribuição e agradeço mais uma vez pela oportunidade que Vossa Excelência me proporciona. Senador Armando Monteiro, Vossa Excelência é sempre uma palavra equilibrada e lúcida. Eu queria só lembrar a Vossas Excelências uma coisa que eu vejo, eu passei a ser mais do que era um consultador permanente de rede social, de Facebook, de Twitter. Tem para tudo. Tem coisa agressiva, tem coisa elogiosa, tem coisa equilibrada, tem de tudo. Agora, é impressionante a capacidade de avaliação do brasileiro comum, as charges, a tradução do sentimento, da compreensão, das circunstâncias, da visão do brasileiro em relação às coisas certas e às coisas erradas. É impressionante. E é isso quem garante, na minha opinião, um direito na mesa dos que têm futuro ao Brasil. É essa consciência nacional que eu estou percebendo claramente. Pelas charges, pelas piadas, pelas colocações, pelas agressões, a consciência do brasileiro, o brasileiro está maduro, sabe o que quer. Está vivendo uma crise de representatividade porque entende que os seus eleitos não estão entendendo o que ele quer. Ou estão com uma visão caolha, equivocada daquilo que ele quer. E cabe a nós, com humildade, fazer a reflexão, como Vossa Excelência sugere. Veja, Vossa Excelência, cabe a nós conversar. Se nós achamos que as concessões, as privatizações são um caminho saudável, cabe a nós garantir segurança jurídica para que as agências reguladoras possam prosseguir no seu caminho interrompido. Cabe a nós. Cabe a nós, como Vossa Excelência sugere, discutir a reforma do orçamento, que é a peça fundamental. Cabe a nós discutir a relação dívida bruta, não dívida líquida, dívida bruta, PIB. A relação espúria entre o Estado e os bancos públicos no Brasil. Claro que cabe a nós. Esse é o debate que interessa, porque ele é consequente. Temas como esse e outros temas que se apresentam e que devem ser a prioridade do Congresso ao lado do sistema de representação. É evidente que vai caber a nós fazer o grande debate sobre financiamento público ou privado. É lista fechada? É voto distrital misto? É distrital puro? É distritão? É cláusula de barreira para partido político? Os temas que a gente vai discutir e de discussão em discussão vai passar para a sociedade a compreensão sobre fatos sobre os quais ele vai opinar ao final, no referendo, mas sabendo de que se trata cada um daqueles temas. Vossa Excelência permite, senador Agrippino. Com o maior prazer, senador, acho que o senador Clésio também, senador Clésio e o senador Suplicy. Com o maior prazer. Vossa Excelência é um dos senadores que mais vezes teve a confiança do povo
do Rio Grande do Norte em trazê-lo para o Senado, e tem uma experiência que, obviamente, resulta em respeito de todos nós. Exatamente sobre os temas que acaba de mencionar, eu agradeço muito se Vossa Excelência pudesse nos transmitir qual é a opinião do DEM, do partido do qual Vossa Excelência é líder, com respeito às formas de financiamento. Deveríamos continuar com parte de financiamento público e parte privado, se a parte privada deve ser de pessoa física ou de jurídica, ou se, tal como o movimento contra a corrupção e por eleições limpas e com apoio da UAB propôs aos brasileiros em documento recente, e se considera como boa essa proposta de haver uma parte de financiamento público e a parte de financiamento privado restrita apenas às pessoas físicas e com um limite próximo do valor do salário mínimo, em torno de R$700 hoje, e não haver mais o financiamento de pessoas jurídicas, ou seja, das empresas. Eu acho essa proposta muito de bom senso, mas agradeceria de saber a sua opinião pessoal, porque aqui teremos já um avanço importante se porventura estivermos de acordo nesse ponto. Obrigado, senador Suplicy. Minha opinião pessoal, claro, como Vossa Excelência salienta, até porque no partido esses são temas que estão em discussão e vão ser amadurecidos ao longo do tempo. A começar, por exemplo, pelo fato do financiamento, se é público ou se é privado. Se a tese da lista fechada for aprovada, no nosso partido já há uma definição. Nós somos contra a lista fechada. Nós somos a favor do voto distrital misto, mas não lista fechada. Se a lista fechada, porventura, passar, eu acho que meu partido caminhará para o financiamento público exclusivo com o meu apoio, porque aí sim você tem financiamento público, não a 300 candidatos. O presidente de partido iria ser um ordenador de despesas, fiscalizando a candidatura, o financiamento de 300 candidatos do seu partido ou 500 candidatos. Mas se for a lista, você vai fiscalizar e vai destinar recursos públicos para uma lista de candidatos. Se você não tiver a lista fechada aprovada, tiver o voto distrital, a minha posição pessoal é pelo financiamento público e privado, com o financiamento privado destinado exclusivamente aos partidos políticos e privado permitido também com transparência, dentro de limites pré-estabelecidos, a contribuição de empresas que ficariam até real time na sua doação, clarissimamente identificados como doadores àquele partido político, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Vossa Excelência sabe tanto ou mais do que eu, de que não existe tempo de rádio e televisão gratuito. As doações são feitas por particulares e por empresas, e os candidatos compram espaços das rádios e televisões com as doações que recebem de forma transparente de pessoas ou de grupos econômicos. A Excelência, portanto, está inteiramente de acordo com alertar, senador Suplicy, que Vossa Excelência é o próximo inscrito. Vossa Excelência tem 20 minutos, ele já está com 30 minutos na tribuna. Estamos de acordo em que as contribuições sejam registradas em tempo real no sítio eletrônico de cada partido e candidato, conforme proposta que apresentei e tramita aqui no Senado. Muito obrigado. Ótimo estarmos coincidentes nesse ponto, senador Suplicy. Ouço com muito prazer o senador Clésio Andrade. Para terminar, senhor presidente, com agradecimentos pela sua benevolência. Senador Zé Agripino, eu queria dizer que eu sempre sou uma pessoa que ouve atentamente, assiste atentamente à fala de Vossa Excelência. Sempre de uma forma muito lúcida, muito clara, muito objetiva. E a minha fala é exatamente contribuir nesse sentido. Acho que Vossa Excelência coloca muito bem as três crises que nós estamos enfrentando. Eu acho que uma crise política, que naturalmente na sua fala a gente consegue clarear e perceber, né, que é um dos problemas que o Brasil está passando. A crise de gestão, que essa não precisa, todos nós estamos vendo, né, as obras paradas, né,
na área de infraestrutura um desastre, nunca se viu uma coisa tão grave nesse sentido. E a crise econômica que está iniciando com uma força grande. Os estudos econômicos que nós temos demonstram aí uma preocupação muito forte aí com o futuro do nosso país. Especificamente com relação à crise de gestão, e nós, principalmente como também da base aliada que eu sou, tem que estar alertando o governo. Eu constantemente tenho cobrado investimentos em infraestrutura. O país precisa investir hoje em infraestrutura em torno de 600, 700 bilhões de reais. Não consegue investir 20 bilhões do orçamento do Ministério do Transporte, metade é devolvido todo ano. Então, a crise de gestão está muito clara. Desses 600 bilhões, senador Zé Agripino, 200, pelo menos 160 bilhões em mobilidade urbana, da qual o senhor falou do transporte público. Essa talvez seja das mais graves, que é onde estão os grandes aglomerados urbanos, e de acordo com o aglomerado urbano é maior, a situação é mais grave. Porque não é só quem anda de ônibus que sofre, não. Vossa Excelência colocou muito bem isso. Quem anda de ônibus, quando não tem o transporte de massa, sofre. Quem anda de automóvel sofre. As pessoas que querem andar de bicicleta sofrem. As que querem andar a pé sofrem. E todas as pessoas que vivem na cidade. Ou seja, nós estamos hoje nas principais 13 cidades, da qual tem um quadro aqui que eu vou falar, enfrentando situações das mais graves. E é um inferno verdadeiro viver nessas cidades pelo problema de mobilidade urbana. E um ponto que eu queria colocar, que amanhã eu devo fazer um pronunciamento sobre isso, para começar até, dentro do conceito de mobilidade urbana, começar a tentar discutir um pouco essa questão, é o seguinte: o ônibus não é transporte de massa, senador. O ônibus sempre foi um transporte que ele sobrevive até um tamanho da cidade, em torno de 1 milhão de habitantes. A partir daí, se exige o transporte de massa. E transporte de massa primeiro, o metrô subterrâneo, segundo, o metrô de superfície, terceiro, os trem metropolitano, quarto, os VLT, aeromóveis, e quinto, o VLT, e sexto, o BRT, que é o ônibus articulado, que é o de baixa qualidade de transporte de massa. Então, os primeiros são os de alta capacidade transportadoras e os menores de baixa capacidade transportadoras. O que foi feito no Brasil hoje? Nós temos de transportes de massa no país hoje um total de 1.057 quilômetros para uma necessidade de 2.224. E esse 1.057 quilômetros predomina muito o BRT, que é exatamente o de baixa capacidade. Em alguns lugares os trem metropolitano e poucas linhas de metrô em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, é um investimento de 160 bilhões. Se iniciasse hoje, nós iríamos demorar 10 anos para conseguir resolver o problema da mobilidade urbana. Então, com essa entrada de veículos que estão entrando, e cada vez mais, Vossa Excelência observa o que nós vamos enfrentar nos próximos meses aí com relação a essa situação. A infraestrutura de transporte, eu digo a mesma coisa, essa teria sido mais fácil, e talvez a presidente Dilma virasse a nova JK, se ela tivesse feito as parcerias público-privado, que na área urbana não é igual, porque o investimento na área urbana tem que ser estatal mesmo. Então, demonstra claramente toda essa situação da qual Vossa Excelência coloca, que um dos momentos falou em transporte público, eu quis contribuir com isso, dessa gravidade que nós vamos enfrentar nos próximos meses aí com o transporte público, da qual eu volto a repetir e finalizo dessa forma. A CNT representa todos os modais de transportes. Eu falo exatamente isso. O ônibus não é transporte de massa. Ou o governo investe, ou o caos está instalado nas grandes cidades, principalmente agora, que está havendo uma mudança de paradigma, porque a rede social passou a ser o maior marketing que existe no mundo. E vem acontecendo com a eleição do Obama, com a Primavera Árabe, a queda dos ditadores, e agora o Brasil chegou para aí. Então, é esse marketing que é um marketing que vai funcionar na pressão sobre os governos, da qual nós temos que alertar a nossa presidenta de que esses investimentos têm que ocorrer. E no momento que ela coloca 50 bilhões, e aí eu faria até uma crítica, o Rio de Janeiro chega e pede 4 bilhões para transporte de massa, lá precisa de 25. Então, há um despreparo geral do meio governante com relação a essa necessidade, e uma situação real que vai agravar cada vez mais. Muito obrigado a Vossa Excelência. Presidente, eu vou ser muito breve na minha conclusão, mas eu queria agradecer de forma especial essa contribuição do senador Clésio Andrade, que, aliás, deveria se manifestar mais, porque essa é a praia de Vossa Excelência. Vossa Excelência talvez seja, dentre todos nós, quem mais entende de transporte, que é uma das crises que o Brasil vive hoje. E dizer a Vossa Excelência que eu fico muito feliz pelo fato de Vossa Excelência fazer essas constatações todas e tocar numa questão que, ao final, Vossa Excelência
tangenciou. Uma das razões da ineficiência do governo que nós assistimos é que desapareceu a palavrinha mágica planejamento, com órgãos de planejamento para a execução de etapas administrativas. Eu fui prefeito no tempo em que existia GEIPOT e EBTU para planejar obra urbana. E quando eu fui prefeito em Natal, eu deixei ao final um esquadrinhado de avenidas Norte, Sul e Leste e Oeste, quase que perfeita, porque eu contava com o planejamento central, que me dava os planos de ação e conseguia, como prefeito, os recursos para implementá-los. É o que falta. O que sobra nos países desenvolvidos e o que falta ao Brasil, que quer ser desenvolvido. E, ao final, dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência toca naquilo que é a essência da minha preocupação. A preocupação das ruas, senador Armando, os privilégios. O povo está farto de privilégios. Farto. Não aceita o privilégio de se dar às fábricas de automóveis de São Paulo a isenção do IPI e não ter dinheiro para continuar as obras de metrô de Salvador, Belo Horizonte, Recife e etc. E é contra isso que nós temos que nos insurgir e é a favor desse debate que nós temos que nos reunir. Muito obrigado, presidente.